Olá pessoal, estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre JavaScript. Na nossa última aula a gente falou um pouco sobre o comando for, né, que é o nosso comando contador. E eu tinha passado umas questões, né, para corrigir, né? Se não me engano, a 77 e 76. Eu já fiz a 76 ou não? Fiz, né? Faltou a 77. Para você criar um aplicativo que vai ler um número determinado de linhas e para cada linha para cada uma das idades que o indivíduo, você vai ler um algoritmo que vai ler um número indeterminado de linhas contendo cada uma a idade de um indivíduo. Então ele vai ler várias idades e no final ele vai calcular a idade média dos indivíduos. Tá? Então 77. Então como é que eu faço aqui para poder o meu sistema ele ler o número X de linhas, né? E ele parar, né? Onde eu quero. Vamos então pegar aqui a 76, que foi nossa referência, né? Vou pegar 77, salvei aqui como 77 e agora eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar o enunciado e vou colocar aqui. Agora a gente vai fazer o que? Vamos tentar interpretar isso daqui, né? Ele vai ler um algoritmo e vai ler uma linha, né? Um indivíduo. Então aqui o nosso formulário aqui vai ser o formulário que vai ter a idade da pessoa. E cada vez que ele lê essa informação aqui da idade, ele vai adicionar isso dentro de um contador, né? Eu vou chamar aqui a função de contar idade. Contar idade. Contar idade. Essa função vai pegar um elemento, que no caso aqui eu botei como num, pode manter num aí mesmo, que é o id, vai pegar o valor dele e vai colocar aqui dentro. Bem, agora que eu já defini aqui meu HTML, né, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que fazer com que o sistema ele conte essa informação. Então, para isso, eu vou vir aqui no nosso arquivo de script, que é o nosso código JS, e vou criar a função contar idade. Para quem não sabe o que é uma função, função é uma ação que eu crio. É uma ação, uma função que eu crio e essa ação fica esperando o usuário, né, interagir para poder ser acionada. Então aqui eu vou criar a função contar idade, aonde eu vou colocar dentro dessa função o que eu quero resolver. Então para que isso aqui funcione, né, eu tenho como fazer com o comando for, tem como fazer com outro comando while também, para ele poder contar, mas eu tenho um problema aí. Como a gente trabalha com um sistema baseado em web, então quando eu faço um contador desse tipo, a tendência da informação é ela ser perdida. Então eu vou ter que criar uma variável para receber esses dados e conforme eu interajo na função, né, passando aqui o nosso valor por referência, no caso seria a idade, né, que seria a idade da pessoa. Conforme eu passo a referência da idade, ele vai somar essas idades e vai também contar quantas idades foram, né? Bem, então aqui eu vou criar uma variável chamada, aqui em cima na verdade, né? Todas as variáveis devem ser criadas na parte superior, tá, galera? Vou criar aqui uma variável para contar a idade. Vou botar aqui, ó, quantidade, começando em 0. E aqui eu vou criar uma outra variável chamada toma idade, também começando em 0. Como são números, todas elas começam em 0. E agora ficou fácil resolver a situação, né? Como é que você faz para resolver? Aqui na função, como você já tem lá a variável que você criou, cada vez que ele executar a tarefa, você tem que fazer o quê? Você tem que
né, ler a idade, né, do indivíduo. Então você vai ter que ler lá X idades do indivíduo, você não sabe quando vai parar. Então cada vez que você lê a idade, você tem que somar essa idade, né, lá na variável de soma. Então aqui você vai chamar a soma idade, ela recebe mais igual a idade da pessoa. Só que essa idade vem na forma de texto. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar um parse aqui, um parse int, pegando essa idade aqui e convertendo. Então ele vai não concatenar, ele vai somar, né? Esse aqui é o mais igual, ele vai somar o conteúdo na variável idade. E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que somar mais uma idade que foi contabilizada, que seria a nossa, né, conta idade, quantidade, mais. Do mais seria o nosso incremento. Então eu vou estar colocando mais um aí cada vez que eu chamar essa função quantidade, tá? E seria basicamente o comando for, né? O comando for ele faz isso. Cada vez que você chama o comando for, ele soma mais um em uma variável que você definiu. Bem, feito isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma checagem para ele saber quando que vai parar, né? Ou, né, eu posso literalmente estar mostrando o que ele quer saber, que seria o total da idade e quantas, né, a média da idade. É que ele fala aqui, ó, escreva e calcule a média da idade do grupo de indivíduos. Então tem que chegar aqui e escrever a média do elemento. Bem, fechar aqui. Eu tenho aqui o mostrar texto, que é uma função que eu criei nas nossas aulas anteriores, que vai fazer essa jogada de mostrar um texto, aonde eu posso estar colocando aqui a palavra média, a média da idade. Bem, então aqui eu tenho a média da idade. E como é que calcula a média da idade? Eu posso estar criando uma variável aqui local, uma variável let, chamada média, que vai ser o quê? Que vai ser a soma da idade dividido pela quantidade que você tem. Quantidade. Então aqui é só você chegar e escrever a média. Dessa forma. Então isso aqui já me responde a questão. Eu não preciso fazer mais do que isso. Né? Se eu quisesse, por exemplo, pegar essa aqui e colocar direto, sem criar variável média, também poderia fazer. Né? Poder estar criando aí o nosso elemento direto, sem ter que criar a variável da média. Bem, vamos testar. Para testar, nós temos aqui o nosso servidor, né? É o GoLive. Já falei sobre ele em nossas aulas anteriores. Então, a repetição. Nós temos aqui o 77. Ele abriu aqui o nosso elemento. Voltou a tela aí. Ela voltou, voltou, voltou. A tela voltou, voltou. Ah, lá, já. Bem, então aqui eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar a idade e dar OK. Ó, cada vez que eu colocar a idade aqui, vai dar OK, vou dar OK, ele vai estar mostrando para mim aí o somatório e a média dos valores. Então com isso eu consigo, né, tá respondendo aí a minha questão. Para ficar mais bonitinho, eu posso estar colocando aqui, né, no texto, na saída de texto, eu posso estar colocando aqui quantas idades eu tenho e a somatória da idade. É só você colocar aqui, ó, quantidade de idades, aonde você vai colocar o mais o quantidade mais, aí você coloca aqui um BR para pular linha, soma, a soma das idades, seria a minha variável soma idade. E a média, também botar um BR aqui para ficar bonitinho. E nós temos aqui a média, como ela pode dar número fracionado, né, que a gente viu lá. Eu posso estar usando aqui o nosso toFixer. Ele vai colocar duas casas decimais fixas nos nossos valores. Bem, feito isso aqui, a gente pode testar lá, né, agora. Tá colocando aqui o valor. Olha lá, ó.
Conforme eu vou digitando, ele vai falando a soma das idades, né? E tá colocando para mim a quantidade e a média. Então eu já atendi aqui a resposta aqui do algoritmo, fazendo aqui essas mudanças simples no sistema, tá, galera? E essa média aqui tá estranha, né? Por 9, pode ser isso mesmo, o número é muito grande. Vamos fazer aqui um 2, 2. Vou limpar aqui, para limpar só tu carregar a página. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá certo. A média assim vai ser 2, né? A não ser que eu coloque aqui 3. Aí já quebra. Aí, tá funcionando. O que você pode estar fazendo aí no nosso sisteminha para ficar bonitinho é cada vez que ele terminar de mostrar na tela, ele limpar o formulário. Para você limpar o formulário, eu teria que estar pegando essa idade aqui e estar limpando ela. Só que para que eu possa fazer isso aqui no nosso Visual Studio, né, na nossa codificação, eu tenho que pegar esse elemento aqui, né, não o valor dele, mas pegar o elemento dele. Então, para isso, eu vou ter que ir lá no código e tirar esse value aqui, ó. Se eu tirar o value, eu vou estar pegando o elemento que eu marquei como num, esse cara aqui, ó, que é a nossa idade. E com base aqui no código, né, eu posso estar colocando aqui, ó, ponto value, funciona, então eu joguei aqui para dentro do elemento, ou eu posso estar pegando aqui, né, ponto value aqui em cima também, mas o melhor aqui dentro, value. E no final do processo, assim que ele mostrar a informação na tela, eu posso estar pegando aqui, né, a minha idade e tá dando limpar aqui o valor dela, né, falar que o valor vai ser igual a vazio. Então se eu faço isso, cada vez que eu digitar lá o OK, ele vai limpar o campo para mim. Então se eu botar aqui, ó, 2, olha lá, 3, 12, cada vez então que eu clico aqui, ele limpa o campo para mim, tá, galera? Então isso aqui é uma coisa muito importante que a galera esquece de falar e aparece aí no tema de JavaScript. Quando eu passo o item por referência, então eu estou passando aqui, por exemplo, o elemento inteiro e não só um valor. Aí o que acontece, eu posso estar trabalhando com esse elemento, eu posso estar mudando a cor dele, eu posso estar mesclando ele, eu posso estar fazendo várias coisas na função conta idade. Se eu colocar aqui ponto .value, eu vou estar passando só o valor. Então eu vou ficar limitado ao elemento, né? O que o elemento pode fazer. Então isso é uma dica que eu dou para vocês que estão trabalhando começando a trabalhar com programação aí, em relação à situação do DOM, né? De você poder pegar o elemento do JavaScript. Bem, então a questão 77 está resolvida aqui, foi a nossa última aula. O comando for, ele não tem muita aplicação nesse caso aqui, tá? No caso de componentes visuais. Eu até posso fazer um sistema, né? Refazer essa questão para ele atender a demanda de componente visual. Isto conforme eu digitar um elemento, ele criar para mim novos elementos. Eu tenho como fazer isso, tá? Existe uma codificação do JavaScript que permite você dar um comando para criar componentes do HTML. Então, poderia estar criando aí caixa de inputs, divs, né, com o comando create aí do JavaScript. Bem, agora nessa questão aqui a gente poderia estar fazendo uma forma diferenciada, tá? A forma diferenciada é que ao invés de você colocar aqui, né, o botão, né, para clicar e estar mudando, eu posso estar colocando para ao sair da caixa ou ao digitar. Então, conforme eu digitar ou sair da caixa, ele já captura o elemento. Então, aqui, ó, eu teria que mudar o evento. Esse evento aqui, né, do onClick, ele passaria para dentro do elemento. Então, ao invés de eu colocar um onClick aqui, como tá, eu botaria aqui no input. Em vez de ser onClick, seria o onChange.
onChange ou onBloom. Change, onBloom. Então o change vai fazer o quê? Ele vai aceitar o valor assim que você mudar o conteúdo da caixa. Então assim que eu, né, vir aqui na aplicação, digitar um valor e sair da caixa, ele já funciona. Olha. Digitei outro valor, digitei um valor e sair da caixa. Tá vendo? Então esse evento aqui, né, o onChange, ele serve para isso, para que você, ao mudar o valor, né, ele já acione um evento. Também nós temos o keyPress, keyUp, keyDown. São os três tipos de função da tecla. Você tem a função de keyPress, que é você pressionar a tecla, deixar ela pressionada. Tem o up, é quando você solta a tecla, e o down quando você pressiona, deixando a parte inferior da tecla. Então o teclado tem esses três estágios aí. Eu vou colocar aqui o key up. Então conforme eu soltar a tecla, ele aciona o comando. O que vai acontecer? Eu pressionei, soltei, ele já acerta. Ó. Pressionei, soltei, pressionei, soltei, pressionei, soltei, pressionei, soltei. Só que aí não aceita dois números, né? É só um número, ó. Conforme eu digito o número, ele já aceita. Então, esse é o key up. Tem o key press também, que é quando você pressiona a tecla. Ó. Tá vendo? Deixei pressionada lá. Também serve quando você aperta uma vez só, mas ele, no caso, é quando você está deixando pressionado, ele vai também ativar essa função. Então, quando você quer, por exemplo, saber se o usuário clicou, ou melhor, digitou alguma coisa, está digitando alguma coisa, tem essas funções aqui do key e do change para poder estar executando. Uma outra também é o Bloom. O Bloom é quando você deixa a caixa, tá? Não é como o change. O change é quando você muda o valor. O Bloom é quando você clica fora. Então, se eu clicar fora, mesmo a caixa vazia, ele aceita. Ó. Tá? Então, esse aqui é o outro evento. Beleza. Temos aqui nosso 77 aqui funcionando. Bem, muitos dos alunos perguntam aonde eu aplico o código do JavaScript, né? Como é que eu posso aplicar ele no meu dia a dia? Bem, o JavaScript vai estar envolvido nos efeitos, de conteúdo. Então, se você quer, por exemplo, que o conteúdo apareça repetidas vezes, se você quer que o conteúdo pegue uma data do sistema, você vai usar o JavaScript para isso. Uma forma de usar, o nosso componente aqui, o nosso JavaScript de uma forma mais eficiente, seria eu trabalhar com vetor. Aí o que é o vetor? O vetor, ele é uma variável que guarda os valores de uma forma dinâmica. Isto é uma variável que permite que eu guarde mais de um valor dentro dela. Até então, a gente trabalhou só com uma variável para um valor. Então você imagina que eu queira, nesse trabalho aqui do 77, guardar todos os valores que o usuário digitou. Então toda vez que ele digitar um valor, eu quero guardar esse valor. Não está acontecendo agora. Agora toda vez que eu digito o valor, vou tirar esse plano aqui. Tirar porque eu quero pressionar o botão. Quando o usuário vai lá e clica no botão, esse valor que ele digitou, que é a idade dele, é perdida. Então é perdida e substituída por um outro valor. Então como é que eu faço para toda vez que ele digitar, ele guardar esse valor dentro da memória do computador? Bem, para isso eu vou ter que criar uma variável aqui do tipo vetor. Então vou criar uma variável chamada idades com S, poderia ser qualquer nome, e ela vai ser um vetor, tá? Para você declarar vetor, declara dessa forma aqui, Você coloca o colchetes. Então toda vez que você vê um colchetes, está se referindo a um vetor. Beleza, então criei aqui minha idade no formato de um vetor. Eu não preciso ficar dessa forma, só assim. Vou ver se ele criou. Criou. Aqui agora, dentro do nosso idades, eu já posso alimentar esse vetor. De que forma? Eu posso vir aqui, ao
né, o usuário digitar o valor, eu estar colocando esse valor, né, dentro do nosso vetor. Então vou pegar esse parse aqui, né, vou copiar ele e vou estar colocando aqui, ó, idade na posição, né, X, por exemplo, recebe o valor que você quer, a idade. Então esse X aqui seria a posição atual do teu vetor. O vetor, deixa eu abrir aqui o W3S que eu vou explicar para vocês melhor. É a parte mais difícil que tem no JavaScript, na verdade, essa parte de vetor, né? A galera sempre confunde. Cadê? JavaScript. Aqui vai estar como array ou matriz. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, array. O vetor, na verdade, o vetor ou matriz ou array, que na verdade o pessoal chama mais de array na programação, ele na verdade existe em todas as linguagens. Todas as linguagens trabalham com vetor e o vetor é a parte mais importante que tem na nossa programação, porque ele vai literalmente manipular mais de uma informação de uma única vez, né? Então, um exemplo aqui, nós temos o carro, uma variável carro, que ela é um vetor. Como é que eu sei que é um vetor? Bem, a definição fala que é uma variável que consegue guardar múltiplos valores. Então, é uma simples variável que tem seu conteúdo multivalorado. Nesse caso aqui, né, ela está guardando nome de carro, de marca de carros. Então, você vai ter uma variável com vários valores dentro dela. Cada uma desses valores vai aceitar uma posição, isso é, vai ter uma posição. Essa posição é predefinida por um index, isso é, por um número. Então, o primeiro valor assume a posição 0, o segundo, posição 1, o terceiro, posição 2 e assim até o final do vetor. É o que ele explica. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá? Ele fala aqui um pouco sobre o número de índice. Então, quando você quer manipular uma posição do vetor específica, você define essa posição, esse número, e daí você pode atribuir um valor. É o que ele fez aqui. Ele está pedindo para mostrar a posição 0, né, com o inner HTML. Então, esse posição 0 aqui vai mostrar o primeiro valor. Se eu trocasse para, digamos, 1, ele mostraria o segundo. Se eu trocar para 2, ele mostraria o terceiro. Porque, no caso, a primeira posição começa sempre com o 0. Né? É o que ele fala aqui. O primeiro elemento sempre com 0, o segundo 1 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, você está atribuindo um valor ao vetor. O que significa isso? Que você está pegando um elemento, né, a variável carro, por exemplo, na posição 0 e está colocando ali um conteúdo dentro dessa variável. E o conteúdo atual, né, caso haja algum conteúdo lá dentro, caso tenha algum conteúdo ali dentro, ele vai ser apagado, ele vai ser substituído. É o caso aqui, né? No caso, ele está trocando esse SAB aqui pelo Opel. Então, esse valor aqui da primeira posição vai ser substituído. No meu caso aqui, vai ser o seguinte: eu quero colocar esse valor sempre na última posição. Então, eu tenho que saber qual é a última posição do meu vetor. Como ele na primeira vez não vai ter nada, então a primeira posição é 0. A segunda posição, 1. A terceira, 2, assim vai. Então, como é que eu vou fazer aqui? Simples, eu tenho um comando que ele me retorna o tamanho do vetor. Então, se eu colocar aqui dentro idade.length, tá junto, ponto, length, assim, ó, ele vai me retornar o tamanho do vetor. Né? Então, aqui, se eu tenho nenhum elemento, posição 0. Se eu tenho um elemento, posição 1. Se eu tenho, melhor, dois elementos, posição 1. Né? Nenhum elemento, posição 0. Um elemento, posição 1. E assim vai. Salvo aqui. E vou fazer um teste agora aqui. Só que para poder ver como é que está esse vetor, eu vou usar o comando console.log. Lembra do console.log que eu falei? Console.log. Colocando aqui a idades, na verdade. Aqui tem que colocar um S aqui que eu não coloquei idades.
Geralmente array sempre é declarado com um S no final, tá, galera? Isso aí é uma boa prática. Não, é uma regra de programadores. Bem, feito isso, a gente pode vir aqui agora no nosso site. Deixa eu habilitar aqui o servidor. Cadê? Tô muita janela aberta. Porta tá, parei, vou dar o start de novo. Tá aqui, ó, repetição 77. E aqui vou colocar o primeiro valor. Deixa eu abrir aqui o console. Ó, undefined. Coloca aqui outro valor. Coloca outro valor. Ele tá dando aqui undefined aqui. E não tá mostrando o que eu quero. Porque eu acho que eu coloquei errado lá, né? Botei idade. É idade deles aqui, ó. Vocês não falam nada também. Vocês não me ajudem. Ai, ai, ai. Vocês não falam nada. Aí todo mundo almoçando, dormindo, vendo televisão. Ó, 2, 3, 45, 32. Tá vendo aqui do lado aqui os valores? Não? Vou dar o zoom aqui. Agora melhorou? Então conforme eu lanço aqui os valores, olha lá, ó. Ele vai criando e vai me dando aqui o length, o tamanho. Né? Aqui, ó, tamanho 4. Né? Esse número que aparece aqui. Então quando a gente fala de vetor, tá, galera? É a parte mais importante da programação. Não tem como você trabalhar hoje numa empresa ou fazer um projeto que você não trabalhe com vetor. Daqui para frente vai estar trabalhando com vetor até o final do ano, né, em termos de linguagem de programação. E vou estar passando alguns exercícios, vou estar refazendo alguns exercícios, trabalhando aqui com vetor. Só que aqui agora, né, vocês perceberam que eu consegui mostrar aqui no console.log o vetor. O vetor sempre vai ser representado por um colchetes. E aqui você vai ter os valores e a primeira posição começa com 0. Oi? E praticamente virou uma pirâmide. Quase isso, né? Você está vendo uma pirâmide aqui. Mas é a evolução, porque eu tenho um console.log, ele foi evoluindo. Então, a primeira vez que eu rodei tinha um 2, tinha um 3, aí foi, né, 2, 3, 45. Ele está colocando na ordem que o usuário digitou. Mas eu tenho como colocar isso aqui em ordem crescente também. Então, assim, é muito comum você ter esses dois vetores. Um com a ordem do usuário e outra com a ordem crescente. Então o vetor, ele permite que eu faça isso. Ele até tem uma função dentro dele que faz esse ordenamento. Ele colocar em ordem que você quer, o crescente ou decrescente. Então, para ter uma ideia do poder do vetor, né, do vetor, assim, do que você pode fazer, ele tem várias funções que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas e não tem como você montar um sistema sem usar vetor. Para ter uma ideia, tudo isso que eu fiz aqui em termos de variável, né, colocar na variável e mandar ele calcular, eu poderia estar sincronizando com o banco de dados. Isto é, eu poderia estar salvando isso aqui num arquivo, poderia estar salvando isso aqui em um servidor. E quando eu voltasse um outro dia, eu teria todos os valores que o usuário digitou, teria todos os dados. É assim que o Facebook faz, é assim que o Google faz para poder captar a informação de vocês. Né? Conforme você vai manipulando as coisas, ele vai guardando isso em vetores, são vários vetores. E aí ele organiza isso numa uma base de dados, também baseada em vetores. E aí pode ser consultado a hora que eles quiserem. Quero ver o que ele clicou hoje. Tem lá a posição da tela que você clicou e o site. Aí ele consegue saber exatamente o que você clicou. Para ter uma ideia. Então você não tem como programar hoje sem usar vetor. Não tem como. E o comando for, ele entra para poder mostrar isso aqui na tela. Tá? Então o comando for ele é usado para percorrer essa contagem. Porque eu sei que o primeiro valor seria o quê? O primeiro valor aqui está na posição 0. E o último estaria na posição 6. Né? Porque ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sabendo isso, eu posso usar o comando for para mostrar essa informação na tela. Assim, ó. Poderia estar fazendo aqui o meu comando for. Deixa eu fazer aqui o comando for aqui. Nesse caso aqui, eu vou ter que criar o comando for. O comando for, eu vou criar uma variável chamada x, começando em 0, porque a primeira posição é 0. E x vai ficar repetindo enquanto ele for menor que o tamanho da idade, né? Eu já falei como é que eu pego o tamanho da idade, com o comando length. Então, enquanto ele estiver o tamanho menor que o vetor, isso é, se o vetor tem 7, ele vai até 6. Se tiver 5, ele vai até 4.
ele vai somar mais um, então x mais mais. Então esse comando aqui, ele já percorre todo o vetor para mim. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu vou criar uma variável aqui chamada conteúdo. Vou botar aqui um let conteúdo. Começando aqui vazio. É um texto, né? Um textinho. E cada vez que eu percorrer essa posição do vetor, eu vou preencher aquele conteúdo ali, ó. Conteúdo vai receber, né? Vai ser mais igual. Vai receber um espaço mais idades na posição de X. Assim. E aqui, né? Depois que eu terminei aqui de mostrar aqui o meu valor, né? Mostrar aqui, zerei, né? Que tem o mostrar, né? Eu vou vir aqui no final, depois que eu mostrar a média, eu vou botar outro BR para pular a linha. Eu vou botar aqui valores, mostrar todos os valores que ele digitou, mais o conteúdo, né? Porque o conteúdo aqui, na verdade, o comando for ele é um comando de repetição. Então o conteúdo começa vazio, ele vem aqui, ó, percorre todas as posições. Cada vez que ele passar por uma posição, que seria X, ele vai somar o conteúdo dentro da variável. Só que é um conteúdo de texto, porque eu coloquei aqui, ó, aspas. Então, na verdade, não é número. Ele não vai somar um número. Ele vai juntar o conteúdo ali, né? Criar um grande texto. Vou salvar aqui. Vamos testar lá para ver se funciona, né? Coloquei alguma coisa errada. Ó, como é que digito? Ó. Tá aparecendo ali, tá vendo? Aqui é o meu console.log e aqui é o meu vetor. Aí, ó. Então eu vou estar mostrando para o usuário todos os números que ele digitou, né? E aqui nos cálculos, a média. E assim, eu poderia ter feito de uma forma diferenciada, usando o próprio comando for, para ele calcular para mim isso aqui também, tá? Eu não fiz, né, o comando for, mas eu poderia usar o comando for para ele percorrer o vetor e já me dar a média, porque a média, assim, a quantidade já tem aqui, que é 8. A média seria a soma. Então, assim, eu teria menos variáveis do que eu criei na primeira versão do 77. Eu ia utilizar o vetor de várias formas diferentes aí para poder criar menos variáveis no meu código, tá? Principalmente os contadores aqui, né? O contador da idade, não precisaria dele, porque o comando for ele já conta para mim o vetor. Então, poderia estar tirando ele aí do sistema. Então, assim, quando a gente trabalha com vetor, a gente ganha muito mais poder de solução, né? As aplicações que a gente achava que não dava para resolver, elas acabam tendo uma outra visão. Exemplo, uma aplicação de nota de aluno. Eu posso estar literalmente agora criando um banco de dados na memória do computador, do navegador, para estar guardando o nome, a primeira nota, a segunda nota, a média do aluno, saber se ele está aprovado de uma turma inteira. Eu posso estar cadastrando todo mundo aí na memória do computador e no final mandar isso para o banco de dados, através de vetor. Então ele permite fazer isso. Anteriormente não, porque cada vez que você usava um comando, ele substituía os valores, você perdia o valor anterior. E dessa forma não. Quando você tem um vetor, você pode literalmente pegar aquela variável e definir uma posição para aquele valor e guardar aquele valor dentro daquela posição e depois poder resgatar esse valor, né, chamando aqui a posição. Dica muito importante. Na programação, toda vez que você vê esse colchete, você está se referindo a vetores, a matriz, né? Ou array, que é o nome mais comum que vocês vão ver aí na programação. Então, aqui ó, é um array, aqui também é um array, tá, galera? Um vetor aí. Guarda isso que é muito importante. A gente vai ver depois mais à frente, né? Nossa última matéria vai ser a parte de objetos, classe objetos, que é a parte mais assim interessante hoje de trabalhar, porque quando a gente trabalha com banco de dados, o retorno que vem para a gente é uma gama, é um vetor de objetos. Isso aí é muito legal. Você consegue manipular muita informação com poucos comandos. Então isso é muito legal. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com CEP, né? Literalmente digitar o CEP, ele trazer para mim esse CEP, eu mostrar na tela o endereço da pessoa. Isso é uma brincadeira que a gente vai fazer. E eu vou estar explicando essa parte de objetos aí. Bem, por hora eu vou parar por aqui.
Eu vou estar editando esse código hoje, vou estar subindo lá na plataforma. Vou estar também colocando o do Bootstrap lá, que faltou terminar, faltou um vídeo para terminar. Foi a matéria no footer que ficou faltando, não sei se vocês viram lá o vídeo. Eu vou estar colocando na plataforma. Essa semana ainda vou estar mexendo na plataforma, tá? Com o conteúdo da semana, porque eu tô muito sem tempo mesmo. Eu sei que vai ter um tempinho na quarta-feira, mas tá complicado. Eu vou estar colocando lá qualquer dúvida, pessoal, sobre qualquer assunto da matéria, qualquer problema, lança aqui no Discord, que o Discord eu abro todo dia. Ou aqui ou no meu celular. Então, assim, eu quase não estou acessando a plataforma mesmo para poder lançar as coisas. Só acesso uma ou duas vezes na semana para lançar o conteúdo. A maior parte das vezes eu fico no Discord. Então, se tiver algum problema, alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, passa no Discord. Ok? Tá, ok. Mas pelo visto, hoje você só teve eu de espectadora que eu tava aqui assistindo. Não tem problema não. Aí passo lá pro grupo. O problema é que o pessoal que eu falo, é igual o terceiro ano, é igual o primeiro ano. Só tem um ou dois alunos que assistem. E aí depois esperam a prova para fazer a prova, aí tira a nota mais ou menos, tem recuperação. Cara, mas a ideia não é isso, cara. A ideia é que vocês literalmente tentem replicar isso aqui em casa. Tentem refazer, né? Quem pode fazer, né? Tem alunos que não tem computador, tem alunos que não tem internet, tá meio complicado ainda. Mas assim, tenta pegar os vídeos e tentar refazer, ou tentar pegar um outro exercício da lista e tentar fazer, né? E assim, não conseguiu fazer, por que que não conseguiu? Lança aqui a pergunta, que aí a gente marca um horário e, né, marca um horário mais tarde, ou sei lá, um outro dia, por exemplo, na sexta, na quinta-feira eu tô disponível na hora do almoço também, e até um pouco mais tarde. A gente marca e eu tiro a dúvida pra vocês, na boa. A gente marca aqui pelo Discord, ó. Tal dia eu vou estar conectado pra tirar dúvida de aluno. Só que, cara, sério, o interesse da turma, das turmas, das 3 turmas de informática é muito baixo. É muito baixo mesmo. A galera não tá. Perdeu a expectativa. Vamos terminar, né? Esse ano, vamos terminar esse conteúdo. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar em sala de aula, vai ser melhor. Vai ter mais prática, né? A gente vai ver na hora lá praticando. E é isso, galera. Vai tentar empurrar o barco aí, né? Ver se a gente consegue passar um mínimo de conteúdo para vocês, para que no ano que vem, quando a gente falar para de vetor, vocês sabem que pelo menos o que é. E a gente vai praticar isso no ano que vem também, só que com outra linguagem, vai ser o PHP. Mas é o mesmo conceito, é a mesma ideia. Vai ter, tanto que os comandos são bem parecidos até. Vai ter comandos básicos idênticos. Bem, vou ficar por aqui, galera, mas fica aí a dica, tá? Isso aí vai pro vídeo. Tenta pegar uma questão da lista. Essa lista tá na internet, tá lá no blog, lá vocês podem estar acessando. Só botar Fabiano Moreira. Na parte de lógica tem vários exercícios. Alguns ficam difíceis de fazer, outros ficam mais fáceis. Eu acho que com o vetor agora todos eles ficam mais fáceis, né? O que está escrito lá. E lá não tem uma ordem para você fazer, né? Aquela primeira lista que eu comecei que tem a área do círculo, aquela lista está com problema de ordem. Ela começa com exercícios às vezes muito difíceis e termina com exercícios muito fáceis. Então assim, tem que tomar cuidado na hora de escolher exercício. E tem as outras listas do Senac que tem lá também, tem 14 listas. Você pode estar pegando um para fazer lá e brincar. Daqui para frente eu vou estar trabalhando com o vetor, vou estar pegando arquivo do computador, vou estar pegando imagem, vou estar fazendo aquela questão de criando os produtos, né, na tela, em vez de ficar copiando e colando código, ele gerar para mim os produtos na tela, as listagens. Então assim vai ser bem mais dinâmico o site. Eu vou ficar por aqui que eu tenho que voltar lá pro trabalho. Como falei, qualquer coisa é só me chamar aqui no Discord. Até mais, pessoal. Bom descanso. Bons estudos.